Uma vez, então, definida a nossa rotação, o que nós precisamos ver agora é como que nós podemos definir a nossa deformação angular. E aí nós já tínhamos visto antes, né? Só relembrando aqui que a nossa deformação angular ela é dada pela soma do meu delta alfa com o meu delta beta, tá? E aí relembrando que eu tinha a expressão para o meu delta epsilon e para o meu delta eta, que era escrito como essa funçãozinha aqui, tá? A gente calculou ali, se vocês esqueceram, voltem um pouquinho o vídeo, tá? Que está logo na sessão anterior, que a gente calculava, então, como que era o nosso delta eta e o nosso delta epsilon. Então, eu vou aqui relembrar, vamos relembrar, então, como é que era a nossa figura, né? A gente tinha aqui, nesse eixo, aqui, meu delta beta, tá? E aqui, desse lado aqui, nós tínhamos nosso delta epsilon, e desse lado aqui, nós tínhamos nosso delta y, tá? E para nossa expressão ali em delta alfa, tá? Eu tinha que meu delta alfa era esse daqui. Aqui, desse lado aqui, eu tinha o meu delta x, e aqui, então, eu tinha o meu delta eta, tá? E aí, a forma com que a gente tinha relacionado, a gente tinha aqui o nosso delta alfa era igual, então, ao delta eta divididos pelo delta x, tá? E aqui, então, eu tinha aqui o meu delta beta era igual, então, ao meu delta epsilon sobre o meu delta y, tá? E aí nós vamos utilizar essa expressão aqui. Nós vamos substituir o delta alfa aqui e o meu delta beta aqui, e nós vamos considerar, então, a deformação quando o meu limite de tempo, delta t, tende a zero. Então, nós vamos ter aquela expressão ali, nós vamos chegar nessa expressão, nós vamos substituir aqui onde eu tenho delta eta, nós vamos substituir por dv dx, delta t. Aí aqui onde eu tenho delta epsilon, aqui eu vou substituir por delta u, delta y, dy, delta t, tá? Aí substituindo então aqui, onde eu tinha delta eta divididos por dx, eu vou substituir, eu vou ficar com essa expressão, eu vou poder cortar aqui o meu delta x, eu vou poder cortar aqui o meu delta y, e meu delta t, com esse delta t eu vou poder cortar aqui, tá? Então, a minha taxa de deformação angular no plano x e y vai ser igual ao meu dv dx mais o meu du dy. Certo? Muito similar ao que a gente tinha feito no problema anterior para encontrar, tá? Só que antes a gente tinha que era 1 meio de delta alfa menos delta beta. Mas o procedimento foi o mesmo. Aqui, então, simplesmente reescrevendo essa expressão, tá? Eu vou ter que minha taxa de deformação no plano x e y, tá? Vai ser igual ao meu dv dx mais o meu du dy, tá? E aí, analogamente, eu posso fazer também para a minha taxa de deformação angular no plano yz, eu vou ter que vai ser dw dy mais o meu dv dz, tá? E aqui, então, no meu plano xz, eu vou ter o meu dw dx, tá? Então, primeiro, minha componente da velocidade no meu eixo que eu vou estar considerando, e aí divididos por dx, mais a componente da velocidade no meu segundo plano, aqui no x, vai ser o meu du divididos pelo meu dz, tá? Então, eu posso aplicar isso para qualquer um desses três planos e fica essa expressãozinha aqui que é fácil da gente identificar. E aí, quando a gente tinha visto a tensão de cisalhamento no plano unidimensional, né,
a gente tinha encontrado aqui uma expressão que é muito semelhante, né? A gente tinha aqui essa expressão aqui, tá? Que vai ser o meu dw em relação a y, que tinha dado a deformação que a gente tinha visto, então, ao longo de dw dy, ou aqui ao longo de du dy, tá? Seria a minha deformação em relação ao plano y da minha velocidade u em relação a y, tá? E aqui eu vou ter a minha parte da minha componente B, e aí a gente tinha encontrado que o meu tal, ele era igual para um escoamento unidimensional, simplificado, que a gente tinha calculado, onde tal é a minha tensão de cisalhamento na superfície. Então, no plano yx do meu escoamento unidimensional, ele era igual a u du dy. E aí, então, a gente consegue perceber essa analogia, então, entre a deformação angular e a nossa tensão de cisalhamento, que a gente tinha visto que ela era proporcional à taxa de deformação, tá? Se vocês não lembram, na nossa aula 2, se eu não me engano, tem até um vídeo mostrando, tinha um vídeo ali que tinha como se fosse um reloginho que ele ia girando, né? E o fluxo, ele ia deformando ali a nossa superfície, tá? Então, é a mesma ideia, só que aqui a gente estava trabalhando apenas com um escoamento unidimensional, e agora a gente vai considerar agora um escoamento tridimensional. E aí a minha taxa de deformação, então, no plano tridimensional, ela não vai ser apenas função de y e x, ela vai estar variando, então eu vou ter que considerar ela no meu plano yz, xz e no meu plano xy, tá? Não vai ficar mais assim. E depois a gente vai ver que a tensão de cisalhamento, tá? A gente vai ver logo em seguida que a minha tensão de cisalhamento em J, a gente vai chegar nessa expressão logo mais, tá? Vai ser igual a mu vezes, aí aqui, o meu dvj sobre o meu dxi mais dvi dividido por dxj, tá? A gente vai poder escrever essa expressão de forma simplificada assim. E aí aqui vai ser onde meu j vai ser igual a 1, 2, 3, onde 1 vai ser a minha componente u da velocidade, meu v1 vai ser u, meu v2 vai ser v, e o meu v3 vai ser igual a w, tá? E aí o meu x1 vai ser igual a x, o meu x2 vai ser igual a y, e o meu x3 vai ser igual a z, tá? E aí, dependendo de quando i for igual a j, a gente vai ter algumas propriedades, quando i for diferente de j, a gente vai ter outras propriedades, tá? E aí, isso daí vai ser conteúdo do nosso próximo vídeo. Mas antes de passar, então, por nossa análise de forças sobre nossa superfície de controle diferencial, vamos primeiro fazer um exemplo, então, da nossa deformação angular. Então, com base no exemplo 5.8 do livro do Fox, que fala sobre a taxa de deformação para um escoamento em um campo. Então, ele dá um campo de velocidade, V igual a AXI menos AYJ, em que A é uma constante, que é 0,3 segundos na menos 1, e representa um escoamento em um canto em coordenadas que são medidas em metros. O quadrado que está marcado aqui no fluido está marcado em t igual a 0. Tá? Então, t igual a 0, a gente tem esse quadrado dessa forma aqui. E aí ele pede para a gente avaliar qual vai ser a nova posição desse quadrado e dos pontos dos vértices quando nós tiver um movimento para x igual a 3 meios centímetros após um número tal em segundos, tá? Então, a tal aqui não é tensão de cisalhamento, tá? Tal é uma unidade de segundos aqui. Não sei porquê, mas o Fox usou a mesma notação para os dois. E aí ele pede para a gente avaliar a taxa de deformação linear
em x e y e comparar com a área A, B e C em T igual a tal. Então, A, B e C é a área depois que ele foi deformado, e com a área inicial, que é essa área aqui, quando T era igual a zero. E aí, para a gente comentar os significados desses resultados. E aí, a primeira coisa que nós vamos, então, fazer é determinar quanto que é esse tal. Vamos descobrir, primeira coisa, quanto que é esse T igual a tal, tá? E aí, ele tem que ter movimentado de X que estava na posição, por exemplo, 1 igual a 1, e ter ido até X 3,5 metros. Então, aqui eu vou ter que o meu U da minha velocidade vai ser igual ao meu dx dt da minha partícula. E aí o U da velocidade é dado no problema aqui, né? Que é o meu AX. Com isso eu vou ficar então aqui o meu AX vai ser igual, substituindo aqui simplesmente U, né? AX vai ser igual ao meu dx da minha partícula dt. Logo, eu posso separar essas variáveis. Eu vou ficar com meu A dt vai ser igual ao meu dx da minha partícula sobre x. Agora, nessa altura da disciplina, a gente já faz essas derivadas todas de cabeça, né? Então, aqui eu vou simplesmente integrar essa expressão de zero a tal. E aqui, desse lado da expressão, eu vou integrar, então, de 0 a 3/4. E aí, então, isso daqui vai me dar A vezes tal, vai ser igual a ln de 3/4. E aqui, corrigindo, né? Meu x nessa posição aqui não era 0, tá? Ele era 1, tá? Então, minha posição aqui, tá? Na verdade, minha posição aqui vai ser 1/2, tá? Vai ser 1,5. E aí, o meu A a gente conhece, que foi dado, é 0,3. Então, eu vou simplesmente passar ele dividindo para cá. Vai ser o ln de 3/2 dividido por 0,3. E isso daqui vai me dar 1,35 segundos, tá? E aí, vamos ver aqui, então, para a minha expressão V. Tá? V eu vou ter que vai ser igual ao meu dy da minha partícula dt. Tá? Aí, o meu y é dado aqui, que vai ser menos AY, que vai ser igual ao meu dy p sobre dt. Tá? E aí eu vou fazer o mesmo processo, eu vou ficar com menos a dt, vai ser igual a dy sobre y. Tá? Vamos integrar desses dois lados da equação. Aqui de 0 a tal, que a gente já conhece. E aqui eu vou integrar de y0 a y. E aí eu vou ficar, então, que ln de y sobre y0 vai ser igual a menos a tal. Eu vou ter que meu y sobre meu y0 vai ser igual a e na menos a sobre tal. E aí o tal aqui eu já conheço, posso dividir aqui, eu vou encontrar aqui a expressão da minha posição y em função aqui do meu tal e do meu y0. Tá? No caso aqui, o meu y0 era 1. E aí eu vou encontrar minha posição em y igual a 2. E aí, então, se eu repetir esse processo
para cada ponto. Para cada ponto x0 e y0 desse meu volume, eu vou obter os pontos em cada ponto tal desses. Tá? Então, para o meu ponto 1, ele vai se deslocar para 3 meios, que foi o que a gente calculou aqui que foi dado, e no meu y vai ser igual a 2 terços. E aí aqui, para meu ponto 1, 2, esse aqui, meu ponto B, ele vai se deslocar então para 3 meios e 4 terços. E assim por diante eu consigo calcular, conhecendo a expressão para tal e para x e para y em função de tal, eu vou conseguir calcular para cada um desses pontos, tá? E aí, se eu pegar e plotar esses pontos aqui no gráfico e esses pontos aqui, eu vou obter, então, uma variação da minha superfície aqui. Essa daqui era a minha superfície original, e essa daqui é a minha superfície nova, onde eu tenho aqui o meu ponto A1, que vai ser deslocado para esse ponto aqui, e aí quando eu conectar ele com o meu B novo, ele vai estar nesse ponto aqui. Quando eu conectar no meu C novo, vai estar aqui, e o meu D novo vai estar aqui. Então essa daqui era a minha superfície quando T era igual a zero, e essa daqui é ela após 1,34 segundos, se eu não me engano, que era o que a gente tinha encontrado, que era o nosso tal, tempo tal. E a taxa de deformação linear, então, que era a segunda parte que ele pedia, durante essa deformação do elemento do fluido, ela vai ser descrita pelos ângulos em seus vértices. E aí, como esses ângulos permaneceram imutáveis, eu vou copiar a figura aqui, então aqui os ângulos de deformação, eles são imutáveis, tá? Então eu vou ter que o meu dx, ele vai ser igual ao meu dx de AX, que vai ser igual a A, que a gente viu ali que era 0,3 segundos na menos 1, tá? E o meu dV, dy, vai ser igual a dy de AY, de menos AY, que vai ser igual a menos A, que é igual a menos 0,3 segundos na menos 1. E aí, se então o comprimento desse meu elemento varia apenas na direção x, ou somente na direção y, e ela for diferente de zero, como a gente viu ali que era 0,3 menos 0,3, eu vou poder dizer que essas quantidades vão depender de uma variação ao longo de z que seja diferente de zero, tá? Mas, nesse caso aqui, como as minhas deformações, se eu fizer aqui a minha taxa de dilatação, que vai ser o quanto vai estar variando horizontalmente e verticalmente esse meu volume, isso aqui a gente tinha calculado que era 0,3, isso aqui era menos 0,3, e como eu não tenho movimento em z, meu dw dz vai ser igual a zero, tá? Logo isso aqui vai ser igual a zero, tá? Isso aqui vai ser igual a zero, e aí isso aqui vai ser igual a zero. E a gente tinha visto, então, o que é que representa essa expressão quando o meu divergente da minha velocidade for igual a zero, né? Isso aqui representa, isso aqui é a minha equação da continuidade. E para o constante, tá? Então, se eu tenho um fluido incompressível, isso representa que quando eu variar o meu volume, quando eu tiver a minha taxa de deformação, tá? Ela vai ser apenas em um eixo, ela vai ter que permanecer constante ao longo desse volume. Certo? E aí faz sentido, né? Porque se meu ρ
se meu dρ dt variar ao longo do tempo, isso significa que eu posso ter uma compressão, tá? Então, se eu tinha um volume, que era um volume bem grande, aqui assim, no tempo, tá? Vamos dizer que eu botei força aqui, uma força atuando em todas essas superfícies, eu vou estar fazendo uma compressão nele, tá? E aí ele pode diminuir de forma, tá? Ou ele pode, se eu estiver trabalhando num plano tridimensional, e aqui eu disser que é o meu Z, tá? E aí aqui, se o meu WdZ for diferente de zero, eu ainda posso ter que essa expressão aqui seja igual a zero, tá? Se eu somar tudo isso aqui e der igual a zero. Mas se esses dois forem iguais, e eu tiver esse valor aqui for diferente de zero, logo o meu divergente de V vai ser diferente de zero, que vai ser a minha equação da continuidade. Se ela for diferente de zero, eu estou trabalhando com um fluido compressível. Então eu vou ter o meu dt variando no tempo. E se eu tiver, e se o resultado dessa minha expressão, se eu não tiver uma taxa de dilatação, se o somatório da dilatação do meu fluido em todas as direções for igual a zero, logo eu vou estar trabalhando com um fluido incompressível. Então aí uma relação muito importante para a gente analisar. Então aqui só deixando aqui bem expressivo, né? Para um fluido incompressível, a taxa de dilatação do volume, a somatório dessas três termos dessa expressão, tem que ser obrigatoriamente igual a zero, tá? E é a minha equação da continuidade. Se o somatório da dilatação do meu volume for diferente de zero, logo eu vou estar trabalhando com um fluido compressível. Então é uma relação importante que vocês precisam lembrar. Agora então, visto como esse meu volume se comporta ao longo do meu escoamento, nós vamos ver as forças que estão atuando nesse fluido e a quantidade de movimento. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar a última parte dessa unidade, que é a minha equação da quantidade de movimento e as forças que estão atuando no meu fluido de uma forma diferencial.